Cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Desde já quero parabenizar os irmãos organizadores por esse culto, em favor da melhor idade, muito abençoado, muito bom, que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês. Meus amados irmãos, eu quero ler o texto que já foi falado aqui já algumas vezes nesta noite, Salmo 92, e o versículo 12 até o 15, vamos tomar por base da palavra que Deus colocou no meu coração, nesse capítulo, ou melhor, Salmo não tem capítulo, Salmo número 92 e o verso 12 a seguir. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Que todos possam sentar. Meus amados irmãos, olhando para esta palavra, nós tiramos aqui algumas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada de cristão, de crente, de servo de Deus. Quando nós vemos o salmista aqui comparar o justo com uma palmeira, e a palavra de Deus nos traz um grande ensinamento aqui, a comparação do justo com a palmeira. Por que a palmeira? A palmeira, ela tem uma grande resistência. A palmeira, muitas vezes pode bater o vento forte na palmeira, que ela entorta para lá, entorta para cá, mas é difícil você ver o vento, o vendaval quebrar uma palmeira. Às vezes quebra outras árvores, mas a palmeira, ela é resistente aos ventos, a tempestades, Ela balança, mas às vezes perde as suas folhas, mas não cai, Continua firme, continua ali firme, quebra outras árvores, mas a palmeira não cai. Assim é comparado o justo, O justo, ele é comparado, Jesus comparou no capítulo 7, versículo 24, que ele é como a casa feita sobre a rocha, edificada sobre a rocha. Quantas vezes vem o vento e bate sobre o crente fiel, sobre o crente que é justo, bate para lá, bate para cá, vem as tempestades, vem as ondas da tribulação, as ondas da enfermidade, as ondas da perseguição, vem as enchentes malignas desse mundo e bate sobre ele, mas a sua casa está ali firme na rocha, que é Jesus Cristo. A tempestade vem e passa e ele continua glorificando e adorando o nome do Senhor. Quando olhamos para a palmeira, irmãos, é interessante, em 2004, quando deu aquele tsunami na Indonésia, ali houve uma grande destruição, muitos prédios, muitas casas foram para o chão, muitas coisas foram destruídas. Mas o que chama a atenção é que muitas palmeiras, elas não caíram, elas continuaram em pé, elas continuaram firmes. Passou o terremoto, passou o tsunami, ondas altíssimas, passou sobre as palmeiras e elas continuaram firmes ali, continuaram resistentes. É por isso que a Bíblia compara o justo como a palmeira. Vem as enchentes, vem as tribulações, passa, mas ela continua firme na presença do Deus Todo-Poderoso, Ela não se move, ela continua firme. A palmeira, outro significado, a palmeira, nós aproveitamos tudo da palmeira. Palmeira, nós aproveitamos as fibras, aproveitamos também óleo, cera. Assim é o justo. Também o crente fiel, ele é aquele que tem sempre alguma coisa para aproveitar nele. Ele sempre tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de entusiasmo, de consolação, de edificação.
As coisas acontecem na nossa vida, mas Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que tudo contribui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Não é porque nós somos servos de Deus, não é porque nós somos fiéis ao nosso Deus que nós não passamos por tribulação, que nós não passamos por lutas, que nós não passamos por dificuldade, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O importante é manter firme, o importante é estar na presença de Deus, é não ser abalado por nada, é vir os vendavais dessa vida, mas nós saber que nós somos uma palmeira preciosa na presença do nosso Deus, que estamos contribuindo para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Glória ao Senhor Jesus. Outro significado da palmeira é que a palmeira, ela floresce o ano todo. Ela floresce o ano todo. Todo ano, qualquer estação, a palmeira sempre tem flores. Sempre tem flores. Então ela serve de alimento para as abelhas. As abelhas encontram alimento o ano todo, né? A palmeira é a única árvore que tem alimento para as abelhas. Assim fala também, meus amados irmãos, e nós sempre temos alguma coisa para oferecer para o mundo. Quando nós olhamos para Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e o versículo 18, nós encontramos uma palavra aqui que nos chama a atenção, que nos traz uma certa alegria. A Bíblia diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E o versículo 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Já pensou que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa? Nós estávamos separados, nós estávamos distanciados de Deus, porque o pecado causava uma divisão entre nós e o nosso Deus. Jesus desenfeitou a sua glória, Jesus deixou o seu trono majestoso, desceu a essa terra, né? Foi aquele bebezinho, nasceu da Virgem Maria, cresceu, depois padeceu, cumpriu o seu ministério e passou pela cruz do Calvário, sofreu todos os tipos de afronta, foi cuspido, foi zombado, foi escarnecido, foi humilhado, tudo para salvar a minha alma e a tua alma, para que hoje você estivesse na sua presença, glorificando o seu nome, sendo batizado com o Espírito Santo, tendo as enfermidades curadas e poder se alegrar na presença dele e dizer: Jesus, eu te agradeço pela vitória que me deste no Calvário. E além do mais, meus queridos, Ele nos resgatou, Ele rasgou aquela cédula, aquela dívida que nós tínhamos com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados, havia uma parede que nos separava. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele deu o brado ali na cruz do Calvário, está consumado, Ele quebrou essa parede de separação, Ele rasgou aquela cédula que era contrário ao lugar que só podia entrar o sumo sacerdote, o sacerdote para interceder por mim, por você. Hoje nós temos o livre acesso, hoje em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer momento, seja na igreja, seja no trabalho, aonde você estiver, você tem a liberdade, aleluia, de falar diretamente com aquele que vive e reina, com aquele que fez os céus e a terra, com aquele que está aqui nessa noite, com as suas mãos estendidas, aleluia, com os seus ouvidos abertos para ouvir o teu clamor e abençoar a tua vida. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E além do mais, meus amados irmãos, Ele nos deu a palavra, nos deu o ministério da reconciliação. Você já pensou? Que coisa maravilhosa, como que você é importante para Deus? Você não valia nada. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Agora o Senhor Jesus fez isso para conosco.
Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele nos buscou lá no mundo, lá no pecado, nos purificou com o seu sangue. Nós que não tínhamos nenhum valor, estávamos condenados, estávamos perdidos, mas o Senhor estendeu as suas mãos poderosas, nos resgatou, nos tirou da nossa vã maneira de viver, nos salvou, nos libertou, perdoou os nossos pecados, nos batizou com seu glorioso Espírito Santo, curou as nossas enfermidades, e ainda fala para nós: olha, você é especial, eu vou colocar em você o ministério da reconciliação. Quantas vezes nós chegamos numa pessoa que está desorientada, pessoa querendo tirar sua vida, querendo acabar com o casamento, e você com poucas palavras, com poucos conselhos, você muda aquela situação. A pessoa que estava triste, aborrecida, mas você, com o ministério da reconciliação que o Senhor te deu, você muda uma família, você muda um casamento, você muda uma vida, porque o Senhor te deu o ministério da reconciliação. Eu me lembro um dia, irmãos, não posso esquecer, eu estava em casa, e de repente chega uma irmã em casa, não vou falar o nome dela aqui, que ela pode até estar me ouvindo, assistindo pela internet, mas ela sabe de quem eu estou falando. E ela chegou em casa e falou para mim, falou: pastor, eu vim aqui falar, vim aqui com as minhas filhas, meu filho, vim conversar com o Senhor, porque eu resolvi separar do meu esposo. Eu falei: irmã, mas quantos anos de casada a irmã tem? Ela falou: fizemos 18 anos. Eu falei: vocês já brigaram? Não, nós nunca brigamos. Eu falei: ele te trata bem? Sim, ele me trata bem. Ele trata bem as suas filhas dele, trata bem. Deixa faltar alguma coisa dentro do lar? Não deixa faltar nada. Aí ela apresentou alguns defeitos dele. Alguns defeitos, às vezes ignorância. Eu falei: irmã, mas a irmã já conversou com ele sobre isso aí? Não, nunca conversei. Aí dei muitos conselhos para ela ali, para as suas filhas, aquelas duas moças, e falei: não é o caminho esse, não é o caminho, não faça isso. Eu falei: isso é coisa que tem conserto, dá para arrumar, dá para consertar. E eu falei: vamos fazer o seguinte, eu falei: esquece esse negócio de separação, volta para a sua casa, com as suas filhas, aconselhei as moças, falei: volta, eu vou fazer uma visita para vocês e vou conversar com ele em particular. Tá bom, irmão? Tá bom. Aí, fiz isso daí. Falei: essa semana mesmo eu vou na sua casa. E quando foi naquela semana, eu fui lá na casa deles, cheguei ali, orei com eles, estava ele, a esposa e a família reunida. Fizemos uma oração e conversando, e conversa vai, conversa vem. Eu falei: irmão, vamos dar uma volta comigo aí, quer dar uma olhada aí aqui na propriedade que o irmão mora? Vamos, irmão. Aí saímos ali, ela alegre, conversando, tal, conversa vai, conversa vem. Falei: irmão, te chamei aqui porque eu quero conversar contigo. Eu falei: olha, sua esposa e suas filhas me procuraram, e eles falaram, estavam dispostos a ir embora e a te deixar. E eu falei: vou te contar o defeito, o que eles me reclamaram de você, qual é a reclamação. E eu estou aqui como teu pastor, como teu amigo, para ajudar você, para que a tua família não seja destruída. E falei: olha, você precisa mudar nisso, nisso e nisso. E quando eu comecei a falar com ele abriu a boca a chorar, irmão. Ele reconheceu o erro, ele reconheceu. Eu falei: eu estou te chamando, estou te avisando por isso, porque a tua família estava pelo um triz para acabar. Eu falei: você promete para mim que não vai mais cometer esses erros, que vai mudar a partir de hoje? Ele falou: pastor, a partir de hoje, nessa área que eu estava errando, não vou errar mais. Eu orei com ele ali, ele chorou bastante, voltou com a sua família, e passou agora alguns dias, eu perguntei, falei: e daí, irmã, como é que está? Falou: o meu marido está uma bênção, tudo mudou lá em casa, melhorou. Eu falei: louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. O que é isso, irmãos? É o ministério da reconciliação que Deus colocou dentro de cada um de nós. Você representa a palmeira ela dá flor, ela dá várias coisas, aleluia, ela tem um certo proveito. Então, ainda que ela balance, ainda que você balance para lá e para cá com o vento desse mundo, mas vai continuar firme na presença de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória.
te colocou e você é o ministério da reconciliação. Você é especial para Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Voltando ao texto, as palmeiras, ela também se adapta em qualquer lugar. Você sempre encontra palmeira, né? Às vezes na cidade, na zona rural, às vezes lugar deserto, sempre vai ter palmeiras. Elas se adaptam em qualquer lugar, zona rural, zona urbana, né, no interior, ela sempre está em qualquer lugar, ela se adapta em qualquer terreno. Isso representa também o justo. São Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Então, aonde nós estivermos, aonde o Senhor Jesus nos coloca, nós temos que estar temperando, nós temos que fazer a diferença. Aonde o Senhor Jesus te coloca, você é o sal, você está ali para fazer a diferença, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja viajando, aonde você está, você é o sal, você se adapta em qualquer lugar, você está ali para fazer a diferença, você é o sal da terra. E se o sal não presta para nada, se ele se tornar insípido, né, sem sabor, ele vai ser pisado pelos homens. Mas Deus não fez você para ser pisado, Deus fez você para ser honrado, Deus fez você para chegar em um ambiente estragado, e aonde você chegar, você ser o tempero, e sair dali, e o povo ver a diferença, porque você é o sal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O justo florescerá como a palmeira e também crescerá como o cedro do Líbano. Cedro do Líbano. Quando nós olhamos a respeito do cedro, o cedro diz que ele é uma planta que ele demora 3 anos para crescer 5 centímetros. 3 anos para crescer 5 centímetros. Só que com 3 anos a sua raiz já cresceu 1,5 metro de profundidade. 3 anos, apenas 5 centímetros. E a sua raiz 1,5 metro de profundidade, né? Então, depois de formada, ela vira uma árvore com 40 metros de altura. Veja só, mas primeiro ele tem raiz, né, não aparece muito em cima da terra, mas a sua raiz está descendo profundo, está buscando água lá no lençol freático, né, na profundidade. Olhando para a palavra de Deus, a Bíblia diz que o justo, ele é como a luz da aurora. Diz que ele vai raiando até se tornar dia perfeito. Versículo 18 de Provérbios capítulo 4 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Então vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 3 e versículo 17 e 18, a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando enraigado e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então nós somos comparados como o cedro do Líbano, né? Não devemos aparecer muito para cima, querer aparecer para cima, mas as nossas raízes devem estar profunda na presença de Deus. Isso fala da nossa vida com a palavra de Deus, da nossa vida na oração, da nossa vida na obediência, da nossa vida na presença de Deus, se aprofundar nas coisas que glorifica e exalta o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. A palavra também nos diz que o cedro, as suas raízes, ela busca água profunda, né? É igual o justo, ele se aprofunda na oração, na palavra. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-ei e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então possamos seguir o exemplo do cedro. Não aparecer muito para cima, mas descer um pouco para baixo, descer na presença de Deus, procurar entender a palavra de Deus, procurar buscar, aleluia, a obediência, viver a cada dia na presença do Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, buscar conhecimento da sua palavra, porque através do conhecimento, de se aprofundar na palavra de Deus, de ouvir a mensagem de Deus e colocar dentro do nosso coração, nós teremos firmeza espiritual na presença de Deus para firmar os nossos passos na caminhada rumo a Canaã celestial. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É interessante também, irmãos, que muitas árvores, eu trabalhei muito no sítio, na roça, aqui tem muitos irmãos que fizeram isso também. Muitas árvores você planta, mas quando ela encontra pedra, a sua raiz cessa ali, ela para. Ela não vai mais, a raiz chegou, encontrou laje, encontrou pedra, ela para ali. Ali ela fica parada na pedra. O cedro é diferente. O cedro, ele encontrou uma pedra, ele entrelaça na pedra, ele vai ficando firme ali na pedra. Isso, olhando para a palavra de Deus, nos traz também o ensinamento que está nos comparando com o cedro. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, né? Nós encontramos Jesus que é pedra viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, primeira carta de Pedro capítulo 2, o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra da esquina, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundida. Essa pedra chamada Jesus Cristo, a rocha que nós estamos edificados, encontramos com essa pedra, nós não paremos, mas nós abraçamos com ela, aleluia, estamos servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, glorificando o nome dEle, esperando a vinda dEle, para subir com Ele, cantando o hino da vitória, e dizer a Ele, valeu a pena servir o Senhor Jesus Cristo, e adorá-lo, e glorificá-lo, louvado seja o nome do Senhor. Diz que essa pedra, para aqueles que crerem, ela é preciosa, mas para aqueles que não crêem, ela é pedra de escândalo, mas para nós que cremos, ela é preciosa. O versículo 9 diz assim: mas vós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Glória a Deus. É esse tipo de pedra, aleluia, que nós estamos firmados, que nós estamos enraigados à sua volta, e ela à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o versículo aqui, versículo 13 diz assim: que os que estão plantados à casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão fruto, e serão viçosos e florescentes. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Na velhice ainda darão fruto, e serão viçosos e florescentes. Nessa caminhada da gente como obreiro, fazendo a obra do Senhor, irmãos, eu falo para vocês, eu amo muito a juventude, eu gosto de trabalhar com jovens, não desprezo ninguém na igreja onde Deus me coloca. Eu amo a juventude, mas amo também os anciões da igreja, as pessoas de idade, porque Deus já levantou em muitos lugares que eu passei pessoas de idade para me ajudar, e eu bem mais jovem do que eu sou hoje,
pessoas de idade que me ajudaram a fazer a obra do Senhor, me ajudaram a levar algumas almas aos pés do Senhor Jesus. Uma certa feita, fui cuidar de uma congregação, e alguém chegou e me trouxe uma mensagem, daquelas mensagens que ninguém gosta de ouvir, e a pessoa chegou e falou: olha, você vai cuidar dessa igreja aí, aqui aí está com 10 anos que não converte ninguém, e eu novo ainda, e me trouxe aquela mensagem, né, de ânimo, e falou: ó, já passou fulano, passou o Bertano, passou o ciclano, não conseguiu ganhar uma alma para Jesus, você não vai fazer nada aí. E ele virou as costas, eu fui para a oração, falei: ó, Jesus, você escutou a mensagem, você ouviu o que é que falaram para mim, que eu não vou conseguir fazer nada aqui, 10 anos que não converte uma alma, mas se foi o Senhor que me mandou para cá, nesses 10 anos que eu ficar aqui, eu vou ganhar ao menos uma alma para o teu reino. Falei: se eu ficar 10 anos aqui, o Senhor salvar uma alma, eu saio daqui com a obra realizada. E fui orar, e fui buscar a Deus, e Deus colocou no meu coração visitar uma casa, ali na ponta da vila, e eu comecei a visitar aquela casa, uma família, e de repente, daquela casa, um senhor aceitou Jesus, 86 anos, mas pensa numa alegria que eu fiquei, aquela noite eu não dormi de tanta alegria, orei até umas horas, agradeci a Deus, falei: Jesus, 10 anos sem uma alma se converter, mas para a glória do teu nome, o Senhor já colocou uma no meu caminho, e fiquei contente, e trabalhava, e visitava aquele homem, de repente comecei a fazer culto na casa daquele homem, e mais pessoas começaram a se converter, e uma das pessoas que se converteu ali também, pessoas de idade, e agora começou a sair comigo, evangelizar, fazer a obra do Senhor, e de repente várias pessoas aceitou Jesus. Eu me lembro de uma vez que eu levei 6 pessoas para descer as águas, tudo que aquele velhinho me ajudou a ganhar para o reino de Deus, aleluia. É bom a juventude, irmão, a juventude é muito bom, a energia da juventude com a experiência daqueles que têm mais idade, soma as duas coisas, pega a energia do jovem e pega a experiência daquele que tem idade, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado, o trabalho de Deus é feito, o nome do Senhor Jesus é honrado. Aleluia, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos na casa do nosso Deus, dos átrios do nosso Deus. Não despreze ninguém na melhor idade, irmãos, não despreze ninguém, mas sempre abrace e caminhe junto, aleluia, porque hoje eu penso diferente de quando eu era mais jovem. Hoje eu não faço aquilo que eu fazia quando eu era mais jovem, porque Deus já me deu algumas instruções, já passei por algumas escolas. Hoje muitas vezes nós aconselhamos os mais jovens, ele não dá ouvido ao nosso conselho, mas nós já estamos enxergando o seu futuro, estamos enxergando o tropeço lá na frente. Jovem que está aqui nessa noite, ouça seu pai, ouça sua mãe, ouça aquele crente mais velho, aleluia, porque se ele está falando é porque Deus lhe deu a visão, a revelação, e é para o melhor da sua vida, o melhor da sua caminhada espiritual. Glória seja dada ao nome do eterno Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Na velhice Deus chamou Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos, e Deus chamou ele para ser pai de uma grande nação. Se fosse, quem sabe, eu fosse chamar, ia escolher um mais jovem. O jovem tem bastante força e tal, mas Deus chamou Abraão, né? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele com 75 anos, e Deus fez uma promessa para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação, mas Deus deixou para cumprir essa promessa na vida de Abraão quando ele estava com 100 anos, Sara com 90 anos, quando o anjo foi avisar que ela ia ficar grávida, que ela ia engravidar, ela riu. Foi por isso que o nome de Isaac é riso, porque ela riu. Ela falou: uma mulher da idade dela, com 90 anos, ainda ter uma criança, né? Ainda por mais era estéril, mas Deus é fiel, Deus é fiel nas suas promessas, meus amados irmãos. Deus não é homem para que minta, quando Ele promete, Ele cumpre as suas promessas, aleluia. Hoje aqui está o Israel de Deus, aqui está filhos de Abraão, aleluia. Somos filhos da promessa, igreja do Todo-Poderoso, porque Deus cumpriu a promessa na vida do seu servo Abraão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.
Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Se nós fôssemos falar aqui de muitas pessoas que foram chamadas na velhice, que foram abençoadas na velhice, nós ia tomar muito tempo. Quando nós olhamos também para Moisés, Moisés começou ali a liderar o povo com 80 anos, irmãos. Ele não era jovem, com 40 ele fugiu do Egito. Passou mais 40 no deserto. Aí com 80 anos Deus falou, vai lá e liberta meu povo. Na velhice, é o que diz a palavra, né? Na velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes. 80 anos, como que Deus faz? Chama lá o Moisés com 80 anos para libertar um povo que estava escravizado no Egito. Caleb, como foi falado aqui nessa noite, né? Caleb com 85 anos, ele exigiu a sua parte que Deus tinha lhe prometido. Agora eles estavam entrando na terra de Canaã, e ele cobrou, ele ainda falou assim, olha, eu estou com a mesma energia, estou com o mesmo vigor de quando eu tinha 45 anos, hoje eu estou com 85, mas estou com a mesma energia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus fez uma promessa para Simeão, que ele não morreria antes de ver o Salvador, e agora ele estava velhinho, bem velhinho, mas um dia chega Maria e chega José, ali trazendo Jesus, para que ele apresentasse a Jesus, e ele foi apresentar Jesus, ele falou, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E a Bíblia fala de uma velhinha chamada Ana, com 84 anos, que se alegrou, começou a glorificar a Deus, e ela servia o Senhor, estava todos os dias no templo, servindo ao Senhor em jejum e oração. Não tem idade para servir a Deus, não tem idade para fazer a obra de Deus, meus amados irmãos, tire isso da tua cabeça, você não está velho, aleluia, se Jesus está com você, você é renovado todo dia. Ei, calabachurabagandarabagai, xarabacanduremandehamassicandarabagai. Quem sabe você que entrou nessa noite manquejando nesse lugar, se queixando de alguma coisa, não aguento fazer mais nada, não posso fazer mais nada. Deus tem uma palavra para você nessa noite, aleluia. O Senhor Jesus Cristo renova as tuas forças. Você pode sair daqui nessa noite gigante da presença de Deus, para continuar fazendo a obra daquele que vive e reina para todo sempre. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, se você acredita que essa palavra foi para você nessa noite, que eu acredito que ela é para mim também, porque muitas vezes já não estou tão novo, 56 anos, tem hora que eu acho que eu estou muito velho, mas o Espírito Santo de Deus nos renova. O Espírito Santo de Deus, Ele nos edifica, Ele nos consola, Ele nos fortalece, né? Nós começamos a orar e de repente desaparece aquele velho, desaparece aquela canseira que está em nós, e nós sentimos a renovação do Espírito Santo da nossa vida. E eu creio que nessa noite Deus colocou esta palavra no meu coração, porque tem alguém aqui querendo parar, tem alguém aqui querendo deixar de fazer alguma coisa na obra do Senhor, porque o inimigo tem soprado no teu ouvido mensagens negativas, dizendo, pode parar, você já fez muito, você já fez demais. Mas nessa noite eu quero dizer que o reino de Deus precisa de você, a obra do Senhor Jesus precisa de você, aleluia. Eu morei em um lugar também, que tinha um irmão ali, tinha 83 anos, ele preocupado com a obra missionária, ele chegou e falou, irmão, eu queria fazer alguma coisa a mais pela obra missionária, o que é que nós podemos fazer? E trocamos alguma ideia ali, ele falou, irmão, o que que eu faço? Qual é a ideia? Eu falei, irmão, vamos fazer pão. Ele falou, deixa comigo, eu vou fazer pão para a obra missionária. 83 anos, mas 2 vezes por semana ele estava ali fazendo pão e vendia pão e colocava o dinheiro na obra missionária. Com 83 anos, sentindo desejo de fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Não é hora de parar, minha irmã, não é hora de parar, meu irmão, mas é hora de avançar, aleluia. Você faz parte do exército do Deus vivo, e o Senhor conta com você nesta obra, aleluia. Marche avante, porque a vitória é certa pelo nome do Senhor Jesus Cristo.
Alamanjo remanda rabagacharabagai. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Você que crê que Deus falou com você nessa noite, eu quero te ajudar em oração. Ore junto comigo, conte para o Senhor como está a tua vida. Aleluia, se você não estiver aguentando, fala: Senhor, eu não estou aguentando, mas me ajude. O Espírito Santo de Deus vai ajudar você, e você vai vencer, você vai continuar caminhando. Ele vai te revestir de poder, de coragem, de saúde, repreender essa enfermidade, esse mal, te encher de entusiasmo, fazer de você um gigante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Você pode orar junto comigo, ore junto comigo nessa noite. Pode orar, pode adorar, aleluia. Se você sentiu que Deus falou com você, me ajude aí, vai orando, aleluia. Vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo, vai, aleluia, clamando a Ele, vai apresentando a Ele as tuas necessidades nessa noite. Ele conhece, Ele sabe, mas pode contar para Ele, não tem problema, aleluia. O Pai sabe o que o Filho necessita, mas o pai gosta de ouvir a voz do filho dizendo: papai, eu preciso disso, papai, me dá isso porque eu necessito. Fale para ele nessa noite. Ele está presente nesta reunião, ele está aqui para te atender mais uma vez, te dar a vitória. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que tem colocado nesta noite no meu coração, Senhor Jesus, eu tenho transmitido ao teu povo, à tua igreja. Eu creio que nesta noite o Senhor está renovando pessoas aqui da melhor idade, meu Deus, e o Senhor está renovando jovens, que o Senhor está nos renovando na tua presença, meu Pai, aleluia, para continuarmos fazendo a tua obra, para continuar exaltando o teu santo nome, para continuar testificando que o Senhor está vivo, que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, que o Senhor é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que batiza com o Espírito Santo, é aquele que ouve o clamor do teu povo, da tua igreja. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, derrama da tua graça, derrama do teu Espírito Santo. Seja conosco, mestre querido, mestre amado, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.